que vamos falar um pouquinho sobre processo legislativo, os ataques à vida e à família. E, em primeiro lugar, congratular-me com a pastoral familiar, com os padres, com a diocese, pela realização desse grande evento. Pude ver a programação, uma pleiade de palestrantes bastante gabaritados, bastante conceituados. Então, é uma alegria fazer parte deste grupo. E dizer que, apesar do calor que está fazendo, o inferno, o calor é maior. Não é verdade? Pois bem, então antes de entrar propriamente no nosso tema, eu queria falar um pouquinho do nosso testemunho. Normalmente eu venho com a minha esposa, mas hoje nós estamos já no nosso terceiro evento. Temos 2 eventos lá em Brasília, eu vim para cá, ela ficou lá no outro. Então, eu vim de uma família católica e desde criança eu tinha uma vontade muito grande de ser padre. Na minha infância, na minha adolescência. E aí eu fui lá para Anápolis, terra aqui do padre, e lá eu tive a oportunidade de conhecer o bispo Dom Manuel Pestana, o novo Santo Atanásio, um apologeta da igreja, e seguindo as suas orientações, eu tive a honra de ser orientado por ele durante muitos anos. Ele discerniu que não era aquela minha vocação. E eu fiquei assim meio triste, mas aceitei aquilo, e entre 17 e 18 anos, como todo jovem, fui fazer vestibular, e passei no vestibular, e as aulas só começariam 3 meses depois, porque já naquela época a UNB já fazia greve. E aí eu fui lá para minha terra, lá para o Piauí. Cadê meus conterrâneos do Piauí? Levante a mão. Não tem ninguém do Piauí? 1, 2, isso. Todo lugar tem piauiense. Pois bem, e chegando lá na minha terra, no sertão do Piauí, eu no arrobo da juventude, conheci uma jovem, uma paixão desenfreada, e no momento de imprudência, no ímpeto, eu tive essa minha primeira namorada. E eu tive relação com ela na primeira vez. E o que aconteceu? Ela engravidou. E eu então tinha fama de ser padre na minha família, agora era pai pela primeira vez, na primeira namorada. E aí o pai dela falou assim: vamos resolver essa situação. E como é que vai resolver? Quer que case? Tal? Aí o pai dela: não quero que case. Eu quero que ela faça um aborto. Eu falei: mas aborto em hipótese nenhuma, eu sou católico, aborto não. Ela pode dar à luz, se ela não quiser criança, me dá para eu cuidar, mas aborto eu não aceito em hipótese nenhuma. E aí, pressionada por mim de um lado, pressionada pelo pai do outro, eu tive que voltar a Brasília por causa do alistamento militar, que tinha um dia que eu tinha que me apresentar no quartel. E ela então, no momento de desespero, pegou um revólver do pai e se matou. E eu então procurei transformar aquela tragédia pessoal, aquela dor, num louvor, num propósito de vida, num ministério de vida. Eu falei assim: puxa, deveria existir um grupo que amparasse, que confortasse a mulher que sofre. Já que eu não pude salvar a vida do meu filho, então eu vou fazer o possível a partir de agora para salvar outras vidas. E aí então eu conheci esse nosso grupo, que é o Provida, que foi fundado nos Estados Unidos, que é o Human Life International. Nossa sede fica em Miami, lá na Flórida. E já há 23 anos que eu tenho me dedicado nessa luta em defesa da vida e da família. De tal maneira, inicialmente, eu inspirado coloquei assim nas paradas de ônibus, nos postes em Brasília, uns cartazes: problemas com aborto? Ligue. Gravidez indesejada? Ligue. Faça o aborto, divida em 4 vezes, aceite o cheque pré-datado. E as mulheres então começavam a nos procurar, pensando que nós fazíamos o aborto, e evidentemente nós a demovíamos a fazer. Hoje nós estamos mais modernos, nós temos uma equipe que fica na internet, temos um 0800, que no final da palestra nós vamos divulgar, e outras pessoas têm continuado esse nosso trabalho, que nós chamamos de Operação Resgate. E nesses 23 anos, eu nunca atendi uma única só mulher que desejasse praticar o aborto e o fizesse. E o mérito não é meu não, porque para ser contra o aborto, basta falar a verdade. Não há nenhum motivo razoável, plausível para a prática do aborto. E aí então, como advogado, como professor, eu fui trabalhar na Câmara dos Deputados. Eu já estou lá há 20 anos, acompanhando todos os projetos de vida, família e bioética, botando o meu trabalho profissional a serviço da igreja, a serviço do Rei de Nosso Senhor. E aí então, eu
dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima, da qual eu sou devoto, eu estava com 30 anos. E eu estava me arrumando para ir à missa, penteando o cabelo. E aí eu vi um fio branco. E aquilo foi uma coisa sintomática. Eu olhei para o espelho e falei assim, nossa, eu estou ficando velho. Olha que bobagem você achar que com 30 anos você está velho. Mas naquele dia eu me senti velho. Imagine se fosse você, careca, né? E aí, resultado. Aí naquele dia eu falei assim, puxa, cheguei aos 30 anos e estou sozinho. E naquela missa, então, eu falei assim para Deus, olha, eu quero uma esposa em 30 dias. Se não aparecer, eu vou ser celibatário, vou ficar para ti e pronto, acabou. E aí eu falei para Deus, eu queria que a minha esposa fosse católica praticante, que ela fosse bonita, que ela entendesse o meu trabalho no Provida, que me apoiasse no trabalho no Provida, que entendesse o meu trabalho na política, que quisesse estar aberta à vida, que quisesse ter muitos filhos. E fiz um pedido especial, assim, que não torcesse para o Flamengo, eu pedi. Né? Aí, mas eu falei assim, eu não vou também exagerar no pedido para Deus. Eu não vou pedir para ela torcer para o meu time, senão já é abusar demais. O meu time, Botafogo. Botafoguense. Pois bem, e aí então, eu estava como professor, estava na faculdade, e aí então, eu vi uma jovem, conheci uma jovem lá, comecei a conversar com ela. Aí eu falei assim, você veio de onde? Ela falou assim, eu vim do Rio de Janeiro. O que você fazia lá? Ela falou assim, não, eu era telefonista do CVV, do Centro de Valorização da Vida. Eu falei, por quê? Não, porque eu gosto de trabalhar com as pessoas que estão deprimidas, com as pessoas que tentam suicídio. Mas por quê? Porque quando eu tinha 9 anos de idade, a minha mãe deu um tiro no peito. Então a gente sempre acha que a nossa tragédia é maior do que os outros. A minha namorada morreu lá no interior do Piauí, enquanto que ela teve o dissabor de ver a sua própria mãe ensanguentada na sua frente. E eu fiquei muito impactado com aquilo. Então ela era uma pró-vida, ela defendia a vida na questão do suicídio. E obviamente ela era bonita, eu a vi. Não? E aí então eu a convidei para ir numa reunião nossa do Pró-Vida. E logo depois tinha uma missa. Começou a missa, em nome do Pai, do Filho. Ela fez o sinal da cruz ao contrário, ela fez assim. Aí eu falei assim, não é essa? Eu pedi uma católica praticante, essa aí não sabe nem fazer o sinal da cruz? Eu falei, olha, o sinal da cruz é assim. E ela, não, eu faço ao contrário porque eu sou canhota. Aí eu falei, então, se for para ser essa minha futura esposa, eu quero que ela assista a missa comigo durante 1 ano. Se daqui 1 ano ela assistir a missa comigo todos os domingos, sem faltar nenhuma vez, é que essa vai ser minha futura esposa. Ó, eu sou abusado. E aí, imagine que fosse ela agora dando o depoimento dela. Então ela contaria essa parte, que a mãe deu um tiro. Ela veio de uma família totalmente desestruturada. O meu sogro casou 8 vezes. Tem 5 filhos, 5 madraças diferentes. Esse foi o contexto que minha esposa veio. E ela então, um dia ela viu um caminhão cheio de flores, uma floricultura, e ela olhou e falou assim, puxa, eu sou muito romântica, gosto do Roberto Carlos, mas eu queria tanto receber flores, então no dia que for para conhecer a pessoa eleita, a pessoa especial, meu futuro esposo, eu queria receber um ramalhete de flores vermelha. Não especificou ainda. E ela era traumatizada, que nunca tinha recebido flores nem de plástico. E aí então, no dia seguinte, isso foi no domingo, nós fomos à missa, no dia seguinte, segunda-feira, dia 12 de junho. Quem se comemora dia 12 de junho? Dia dos Namorados, que coincidentemente é até meu aniversário. Ou seja, 29 dias do prazo que eu havia estabelecido. E eu então fui na floricultura, comprei as flores, mandei o rapazinho da floricultura levar lá na faculdade. Ela recebeu as flores, no final da aula ela me encontrou e falou assim, eu tenho um recado para você. Eu falei, qual é? Eu vou casar com você. Pode bater palma que é bonito. Bata palma. E por que isso? Porque é pedir e recebereis. Eu fiz um propósito com Deus, ela também fez, e nós fomos atendidos. E aí eu falei assim, mas eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Qual é o seu time? Aí ela falou assim, eu tenho um avô de 103 anos, estava vivo ainda. E esse avô teve muitos filhos, netos e bisnetos, e ele pede a toda a sua descendência que torça para qualquer time, menos o Flamengo. Meu avô é Vasco. Então, em consideração ao avô, ela era Vasco. Obviamente hoje ela já se converteu para o Botafogo, né?
E aí então, um ano depois, nós nos casamos, completamos agora 10 anos casados, bodas de cerâmica, e somos muito felizes. E aí então, dentro da nossa atividade, é os ataques à vida e à família. Pode passar? Então, lá na Câmara dos Deputados, numa legislatura, ou seja, num período de 4 anos, tramitam cerca de 7.000 projetos de lei. É muito projeto, dos mais variados assuntos. Muitas vezes o deputado fica 4, 8, 12 anos e não consegue aprovar nenhum projeto de lei. Então você veja, por exemplo, o projeto de lei 1135 de 91 é o projeto que visa descriminalizar, ou seja, retirar do Código Penal o crime do aborto. Só eu já estou acompanhando esse projeto há 20 anos, desde 1991 estamos acompanhando esse projeto. Finalmente, depois de uma grande luta, esse projeto foi rejeitado nas 2 comissões. O deputado José Genuíno, do PT, recorreu para o plenário, mas os eleitores de São Paulo foram sábios, não reconduziram o José Genuíno, ele não é mais deputado, e em face a isso, o recurso dele foi arquivado, e depois de 20 anos, finalmente, esse projeto de lei ele foi sepultado. Mas, evidentemente, há outros projetos de lei que também tratam do mesmo assunto. Veja, por exemplo, o projeto de lei 1610 de 91, o Estatuto do Índio, também já está tramitando há 20 anos. E eles não regulamentam, não aprovam. Pode passar. E aí, esse pessoal da cultura da morte, eles são muito ardilosos, eles usam de todos os instrumentos regimentais, as minúcias da lei, para tentar nos enganar. Veja, por exemplo, esse caso aqui, medida provisória que criou o Ministério da Pesca. Era uma secretaria, o presidente Lula editou a medida provisória, transformando em Ministério da Pesca. Muito bem. Aí uma deputada, chamada Irini Lopes, do PT do Espírito Santo, apresentou uma emenda à medida provisória. Qual é a emenda dela? Cria o Conselho Nacional da Promoção da Cidadania de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais. O que tem a ver a emenda dela com o Ministério da Pesca? Absolutamente nada. Eu até chamei essa emenda aqui do peixe de Troia. E aí, evidentemente, nós observamos isso e conseguimos retirar. Pode passar. Então, dentro dessa luta, eu separei aqui 6 assuntos para falar. O infanticídio, a pornografia, a prostituição, a homofobia, o aborto e a pedofilia. Pode passar. Primeiro, dentro desse trabalho meu, na Câmara, em defesa da vida, eu fui parar lá em Rondônia, na fronteira com o Amazonas, numa tribo chamada Suruahá, uma tribo de irmãos indígenas, não falam nem português, e há apenas 15 anos que eles têm contatos com os brancos. Pois bem, e chegando lá, tinha uma corda pendurada. Aí eu falei assim, o que é essa corda aí? Que é o seguinte, quando a mulher índia fica viúva, se ninguém quiser casar com ela, ela dá prejuízo para a tribo. Então os índios vêm com um pedaço de madeira e batem nela até ela morrer. Eu fiquei tão impactado com aquilo, não acreditei que em pleno século XXI, no território brasileiro, acontecesse uma barbaridade dessa. Eu lembrei do Evangelho de Jesus, que diz que devemos proteger os órfãos e as viúvas. E aí o intérprete falou assim, Paulo Fernando, você lá em Brasília, você já viu índio cego? Quem já viu algum índio cego? Paraplégico, com síndrome de Down. Eles têm um código genético melhor do que nós? Claro que não. E por que não tem? Porque eles matam. E aí então descobri que quando eles estão grávidas, a mulher está grávida de gêmeos, a primeira criança é um espírito do bem e a segunda criança é um espírito do mal. E a segunda criança é enterrada viva. Brasil, século XXI. E me faz lembrar então a passagem de Mateus 2,16, que fala assim, tendo o rei Herodes sido enganado pelos magos, determinou a matança das crianças até 2 anos de idade em redor da cidade. Imagine o rei Herodes dando a ordem para o soldado, mate as crianças, inclusive aquelas que estão no ventre materno. Visualize o primeiro soldado matando a primeira criança. Essa primeira criança foi a primeira pessoa que morreu em nome de Jesus. Vou repetir.
A primeira pessoa que morreu em nome de Jesus foi a criança morta por Herodes. O que nós temos hoje, em 2011, são os novos Herodes. Os novos Herodes da FUNAI, dentro do seu relativismo, acham que a cultura do índio deve ser preservada e a criança tem que morrer. E aí então, comecei a participar de uma outra ONG, chamada Atini, que significa Voz pela Vida. Nós estamos então resgatando as crianças das tribos. Nós já estamos com 17 crianças. Temos lá uma propriedade no Gama, no Ponte Alta. E aí então, a FUNAI quer que nós devolvemos as crianças. Eles nos acusam de ser sequestrador de criança. Como meu amigo Ari falou, você quer ser provida, prepare-se para ser muito feliz, mas prepare-se também para ser muito perseguido. E nós estamos sendo perseguidos por isso. E em face a isso, então, pode passar, nós começamos a travar uma luta e eu tive o discernimento de apresentar um projeto de lei que combate essa prática cultural nociva. Aquilo que é da cultura do índio, bom, deve ser preservado. A sua culinária, a sua língua, os seus costumes, a sua música, etc. Mas aquilo que é ruim, a barbárie, a selvageria, deve ser abolido. E por que se faz causa o infanticídio? Problemas, paralisia cerebral, atrofia muscular, nanismo, crianças gêmeas, como eu falei, uma é do bem, outra é do mal. O pajé está esperando um menino e nasce uma menina. Ou ainda, nasceu de madrugada, deu uma tempestade na floresta, o pajé acha que aquilo é um mau presságio, que é um mau agouro, que vai dar azar. Ou a criança é considerada amaldiçoada. Pode ir. Como é que as crianças são mortas nas tribos? Por um envenenamento, ou são enterradas vivas, sufocadas com folhas, ou simplesmente são abandonadas na floresta. E aí, pode passar. E aqui é o caso, não é, da Moadi, que nós fizemos o documentário da Racani. Você pode acessar a nossa página, paulofernando.com.br, lá você vai ver o documentário que nós fizemos sobre a Racani. A Racani nasceu com a leve paralisia cerebral, uma pequena deficiência, e aí o pajé falou assim, ela é amaldiçoada, enterra. E a mãe falou assim, eu não vou enterrar. E aí então ela ficou grávida de novo. Aí o pajé falou assim, agora você não enterra, senão o espírito ruim dela vai passar para o irmão. Espera no outro neném nascer e depois você enterra a primeira. Nasceu o segundo menino, também com a leve deficiência mental. Aí o pajé falou assim, viu como é amaldiçoado? Você agora enterra os dois. Amanhã eu não vou enterrar. Pressionada então pelo pajé, ela tomou um veneno e se matou. O marido também se matou. O pajé falou para o irmão mais velho, você agora é o chefe da família, enterra os seus dois irmãos. E ele foi então, fez uma cova, botou o menorzinho embaixo, jogou terra, botou a Racani em cima, jogou terra. Veio outro irmãozinho menor, de 8 anos, desenterrou, retirou a Racani, a de cima. O de baixo morreu. O pajé falou, você é amaldiçoado, você está expulso da floresta. E essa criança, esse anjo, ficou durante 3 anos sozinho na floresta, cuidando da irmã. Pode passar. E aqui uma reportagem, se não for de São Paulo, sobre isso, pode ir. E aí nós fizemos esse projeto de lei, que combate essa prática cultural. Aqui é uma manifestação que nós fizemos lá no Congresso. Pode ir. Aqui uma Comissão de Direitos Humanos. Pode ir. E aqui está a Racani, quando ela foi encontrada com essa panelinha azul. E hoje ela está aqui, ó, com 13 anos. Ela foi adotada por esse casal de professores. Não é? Veja, uma criança absolutamente normal, perfeita. Nós fizemos um documentário, então, para mostrar às outras tribos que eles não precisam enterrar as suas crianças. E sabe o que os novos Herodes da FUNAI fizeram? Entraram com ação dizendo que este filme que nós fizemos contraria o estatuto da criança e adolescente, porque nós estamos expondo a imagem das crianças. É muito curioso isso, porque nas novelas da Globo, há crianças que participam, que passam horas no estúdio, vendo cenas de prostituição, de violência, de sexo, e o Ministério Público e o Poder Judiciário não tomam providência nenhuma. Ainda semana passada, eu vi na televisão um programa de calouros do Raul Gil, e eu fiquei barbarizado. Tinha uma criança, dos seus 5, 6 anos, estava vestido de Superman, e tinha umas 4, 5 meninas vestidas de Mulher Maravilha, estavam cantando uma música de carnaval, uma música com alto teor sensual, fazendo poses, fazendo simulação de sexo, 5 crianças, no horário da tarde, sábado,
e o Ministério Público não faz nada, e o Poder Judiciário também não faz nada. Pode passar. Aí, outro assunto que nos causa preocupação é a questão da pornografia. Se eu disser aos senhores e às senhoras que a indústria pornográfica não paga imposto, parece piada isso. Então, quando alguém vai comprar uma revista na banca, uma revista pornográfica, Playboy, a revista é mais barata porque ela não tem imposto. Se alguém vai produzir um filme pornográfico, cenas de sexo, esse filme também é isento de imposto. Então nós estamos lutando em relação à pornografia. Mas a pornografia não está apenas caracterizada nas bancas, está em todos os lugares. Veja, por exemplo, essas cartilhas do governo. Pode ir. Vai. Como cidadão, como contribuinte, veja onde o seu dinheiro está sendo aplicado. Uma cartilha chamada Ser Travesti. Dicas do Ministério para o travesti. Dicas de beleza, dicas de como usar salto alto, como o travesti deve fazer a sua maquilagem, o travesti e o silicone. Ora, então dentro do direito existe um princípio chamado princípio da seletividade. O que é isso? O administrador público deve observar aquilo que é mais prioritário. Os recursos públicos, principalmente da área de saúde, devem ser aplicados onde precisa mais, onde tem mais demanda. E quantos de vocês, mães e avós, já tentaram marcar uma consulta para o seu filho, fazer uma operação de amígdala, ou você, mulher, fazer um exame Papa Nicolau, um exame de prevenção do colo do útero, e não tem médico? Falta atadura, falta gases, falta vacinas nos postos de saúde. Então, como crer, imaginar que o Ministério possa gastar dinheiro com isso? Pode ir? Pode ler o que está escrito ou tem algum, que é um negócio meio pesado? Pode ler o texto, padre? Pode ler lá o texto ou não? Eu vou ler, o padre permitiu. Veja que barbaridade. Eu fico rubro, eu fico com vergonha, porque é tão bárbaro. Diz assim: dicas para o travesti com preservativo. Na hora da dedada, também use a camisinha. A ação será mais confortável e não há riscos da sua unha causar feridas no ânus do seu parceiro. Ou seja, uma excrescência. Ou seja, é isso que o Ministério da Saúde está fazendo com o nosso dinheiro. Pode passar. Aqui é o patrocínio, Ministério, pode ir. Aí depois lançaram uma outra cartilha, chamada de homem para homem. Não precisa nem comentar, que só as cenas vocês já estão vendo. Pode passar. Pode passar. Também patrocinado pelo Ministério. Vai. E aí, o Ministério da Saúde lançou o Programa Nacional de Redução de Danos. Porque sabemos que a questão das drogas é um mal à sociedade. A violência, a criminalidade, a morte, principalmente a destruição da família. E para combater isso, a necessidade de quê? Da prevenção, da educação e principalmente dizer os malefícios que a droga traz. Mas o Ministério faz o seguinte: não, pode passar. Vamos distribuir uma cartilha explicando sobre isso. De que maneira? Você que é drogado, ao usar drogas, não use sozinho, sempre acompanhado. Se alimente antes e depois de usar a droga. Ao usar o crack, não esqueça o protetor labial. Ao se picar, não se pique no pescoço, que você pode morrer. Prefira se picar na batata da perna. São os conselhos que o Ministério está dando. E o mais absurdo ainda, distribuindo cartões, como se fosse um cartão de crédito, para que o drogado possa fazer sua carreira de cocaína de uma maneira mais saudável, mais limpa, para ele não cheirar cocaína com a cédula, para ele não se contaminar. Pode passar. Aí veja, usar protetor labial, pode passar. E aí dentro dessa cartilha tem cenas de sexo entre 2 homens, 2 mulheres. Pode passar. Pode passar. Aí, outro assunto relacionado a isso, há um projeto de lei do deputado Fernando Gabeira que visa a regulamentação da prostituição. A prostituta, os profissionais do sexo, vai ter o direito de ter carteira assinada. Olha que coisa absurda. Primeiro vem a dúvida: quem vai assinar a carteira dela? Segundo, mas é para ela ter direitos previdenciários. A Previdência prevê que qualquer pessoa liberal, qualquer autônomo,
pode pagar o seu carnê da Previdência como autônomo. E mesmo porque essa senhora, essa moça, ela pode se arrepender depois e ter outra profissão, estudar, trabalhar, e vai ficar assinado o resto da vida dela na carteira profissional do sexo. Então, evidentemente, tem que ter políticas públicas para tirar a mulher dessa situação de humilhação, de constrangimento, de marginalidade. Esse projeto de lei, então, nós conseguimos, ele foi rejeitado na Comissão de Constituição e Justiça na Câmara, mas o governo falou assim, não precisa da lei não, vamos regulamentar pelo Ministério. Isso aqui é a página do Ministério do Trabalho e Emprego, tem uma classificação chamada CBO, Classificação Brasileira de Ocupações, Código 5198. Profissional do sexo, garota de programa, garoto de programa, meretriz, messalina, michê, mulher da vida, desculpando o vocabulário, prostituta, puta, quenga, rapariga, trabalhador do sexo, transexual, travesti. Pode passar. Aí vem as capacidades que a mulher deva ter para ser prostituta. Ela tem que ter capacidade de persuasão, honestidade, paciência, solidariedade para ouvir o companheiro, capacidade lúdica, respeitar o silêncio do cliente, ética profissional, viu? Ela não pode dizer para os outros o que fez com o cliente, sigilo, proporcionar prazer, cuidar da higiene, conquistar o cliente, demonstrar sensualidade. Pode ir? E aí vem quais as atividades que o Ministério recomenda que ela faça. Batalhar o programa, seduzir com o olhar, encantar com a voz, elogiar o cliente, dançar. E aí o Ministério diz o seguinte, que o Ministério vai desenvolver atividades junto às escolas para evitar o preconceito. Então as prostitutas farão palestras nas escolas para que as crianças e adolescentes não tenham preconceito em relação à atividade dela. Não é sensacional isso? Você mandar seu filho para o colégio, naquele dia vai ter uma palestra com a prostituta para ela falar como é que é a atividade dela. Pode ir. Vai. Aqui uma outra cartilha distribuída no Ministério da Educação, nas escolas, chamado Caderno das Coisas Importantes. É como se fosse uma agenda particular do menino, da menina. Pode ir? E aí, entre outras barbaridades, tem assim, ó, Caderno das Ficadas. Uma ficada pode ser uma porção de coisas, beijar, namorar, sair. Relate aqui embaixo as mais espetaculares ficadas da história. Aí a menina vai anotar quem foi, como foi, onde foi, quando foi, e dá nota. A menina vai dar nota para o rapaz e ele também vai dar nota para a menina. E dentro das orientações do Ministério diz o seguinte, guarde essa agenda de maneira sigilosa, não mostre para ninguém, principalmente não mostre aos seus pais. É a orientação que o Ministério está dando. Pode passar. E aí vem as indicações de livros e filmes recomendados pelo Ministério. Aí tem assim, não é? Priscila, Rainha do Deserto. É um filme de travesti. É a recomendação do Ministério dos nossos filhos. Não é? Depois um outro filme, um outro livro, né? Que fala Sexo e Companhia. E aí o médico diz aquilo que a menina pode fazer, que o rapaz pode fazer. Pode passar. E o nome dessa cartilha é Saúde e Prevenção nas Escolas. E eu chamo a atenção para o patrocínio, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Governo Federal, Unicef, Unesco. Aí você liga a televisão, está lá o Renato Aragão, a Xuxa, ligue 0,500, não sei quanto, R$2,07, R$2,20, R$2,40. Olha o dinheiro do Criança Esperança, para onde é que vai? Para aviltar a santidade das nossas crianças, para profanar os nossos lares, a educação dos nossos filhos. Pode passar. E é preciso, então, muita atenção na arte, na música, na literatura, que está tudo contaminado. Pode ir? Esse senhor, que Deus tenha misericórdia da alma dele, chamado Alexandre Ribonde, é um famoso artista lá de Brasília. Ele teve a ousadia, na Semana Santa, encenar uma peça chamada Nunca Fui Santo. Ele, um outro artista que faz o personagem de uma freira, está ali embaixo. Pois bem, o palco era um altar, todo paramentado, com vela, com a Bíblia, com imagens, tudo. E ele então encena a peça como se as pessoas que compraram o ingresso foram os fiéis na igreja. E entre outras barbaridades, ele diz o seguinte:
Agora, tem uma imagem do menino Jesus, logo na frente assim. Aí ele fala, aí um aluno foi assistir a peça, falou assim, professor, assisti uma peça, lembrei de você. Aí me contou. Eu fiquei tão barbarizado, falei assim, eu vou lá. Aí eu comprei o ingresso e fui lá. Me sentei lá no meio do povo, né? Aí tinha uma imagem do menino Jesus, ele falava assim, agora eu já sei que os padres são pedófilos, porque eles adoram o menino Jesus. Eu fiquei barbarizado com aquilo, não acreditei que eu estava vendo. Aí ele pegava a Bíblia e falava assim, hoje eu vou ficar doidão, vou fumar maconha. Aí arrancava uma página da Bíblia, enrolava o baseado de maconha e falou assim, hoje eu vou fumar do Gênesis ao Apocalipse. Eu fui vendo, até um pedaço. Aí chega na hora, é como se fosse a comunhão. Ele pega esse cálice e começa a distribuir a hóstia para a plateia, e a hóstia eram preservativos. Aí me lembrei de Santa Catarina de Sena, a Santa Ira, e eu me levantei no meio da peça e falei assim, para tudo aí. Ele ficou espantado, porque eu interrompi a peça dele. As pessoas que estavam assistindo pensavam que era um artista também. Ficou todo mundo me olhando. Aí eu falei, olha, o senhor está cometendo um crime. Qual é o crime? Está no Código Penal. Ultraje ao sentimento religioso. O senhor não pode profanar o que para nós católicos é considerado santo. Aí, com aquela confusão, eu vou ligar para a polícia, é 190. O senhor cometeu um crime aqui. Aí, não, mas é liberdade de expressão. A liberdade de expressão não é maior que a liberdade religiosa. Todas as liberdades estão no mesmo patamar. Aí chamaram polícia, aí foi para a delegacia, aquela confusão toda. Pois bem, teve audiência, ele respondeu um processo, e sabe qual foi a pena aplicada a esse senhor? 6 cestas básicas. Por profanar o nome santo de Deus. Pode ir? Aqui é o projeto do Gabeira, que eu já falei, pode ir? Pode ir. E aí vem a questão bastante séria, que é a questão da homofobia. Então veja, as pessoas, elas têm direitos, porque elas são pessoas, porque elas são cidadãs. E a Constituição já prevê isso, quando diz que todos são iguais perante a lei. Então os casados são iguais aos viúvos, que são iguais aos solteiros, quem é casado pela segunda vez, que é igual à mãe solteira, que é igual ao jogador do Flamengo, que é igual à prostituta, que é igual ao ladrão. Todos são iguais. Muito bem. O fato da pessoa ser alcoólatra não lhe dá mais direitos. O alcoólatra tem direitos porque ele é um cidadão. O fato da pessoa exercer a prostituição não lhe traz mais direitos. A prostituta tem direitos porque ela é uma cidadã. De tal maneira que as pessoas que vivenciam o homossexualismo, elas têm direitos porque elas são pessoas. A prática do homossexualismo não lhe dá mais direitos. Pois bem, mas resolveram apresentar um projeto de lei, que é o famigerado PLC 122 de 2006, da autoria da deputada Yara Bernardi de São Paulo, em que esse projeto traz mais direitos a essas pessoas. É um projeto que cria a figura de um super cidadão, um brasileiro mais brasileiros que os outros. O que diz esse projeto? Diz o seguinte: eu tenho 3 filhos, eu tenho uma filha pequena. Imaginemos que eu contratasse uma babá para tomar conta da minha filha. E eu observasse que aquela senhora, ela vivencia o lesbianismo. E eu então, como pai, não sou desejoso do convívio dessa lésbica com a minha filha. E eu então vou rescindir o seu contrato de trabalho. Vou pagar todos os seus direitos e vou mandá-la embora. Pois bem, o que diz esse projeto? Diz que neste caso eu serei um pai preconceituoso, um pai homofóbico que estaria cometendo discriminação. E sabe qual é a pena aplicada a mim? 3 a 5 anos de reclusão, regime fechada, cadeia. Sabe o que diz esse projeto? Imaginemos que o pároco aqui da catedral, na homilia, falasse qualquer passagem do Evangelho, da Bíblia, e tocasse nesse assunto: o pecado contra o corpo, contra a castidade. E aí tivesse uma pessoa assistindo e sentisse melindrada, sentisse ofendida pelas palavras do sacerdote. Sabe o que diz esse projeto? Quando terminar a cerimônia, o padre vai preso por discriminação.
Chega alguém lá no nosso seminário maior da arquidiocese, um travesti, e fala assim: eu quero me matricular aqui, quero fazer o curso de filosofia e teologia. O reitor vai dizer: mas você não segue as regras? O reitor vai preso por discriminação. Se dois homens estiverem num restaurante, estiverem num bar, estiverem com carícias, se beijando, se o dono do bar, do restaurante, chamar-lhes a atenção, ele vai ser enquadrado por discriminação. E sabe qual é a pena aplicada a ele? Fechamento do seu estabelecimento comercial por 3 meses. Ora, se for um homem ou uma mulher que estiver exagerando nas carícias, nos beijos, não é aplicada a mesma pena. Então você veja que a lei, nesse sentido, é diferente. Esse projeto, então, foi aprovado numa quinta-feira à noite, após as eleições de 2006. Normalmente, não há votações, matérias importantes numa quinta-feira, geralmente é sempre terça e quarta. Então, um deputado apresentou um requerimento de urgência, que significa dizer que aquele é o assunto mais importante para o país, é o item número 1 da pauta. Aprovaram esse requerimento, não tinha nem 50 deputados no plenário. Em discussão, não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Isso foi aprovado. Esse projeto agora está no Senado Federal. A relatora é a senadora Marta Suplicy, do PT de São Paulo, que é amplamente favorável ao projeto. Nós tivemos uma audiência pública no Senado, foi convidado para falar favoravelmente aquele rapazinho que ganhou o Big Brother, o Jean Williams, que agora é deputado, e para falar contra o projeto eu fui convidado. Você imagina o tanto que eu estou sendo perseguido por causa disso. E eu coloquei apenas o aspecto jurídico, da aberração jurídica que é esse projeto, da dosiometria da pena. Você tem uma ideia, se tem uma pessoa sepultada, se alguém vilipendiar um cadáver, a pena de 1 a 3 anos. Se você cometer uma discriminação aos irmãos que vivenciam homossexualidade, a pena é maior. O absurdo é tão grande, veja, senhores, vamos imaginar que tem uma desavença na rua, no trânsito, no estádio de futebol. Uma pessoa começa a discutir com a outra. E essa pessoa verifica, observa que aquela outra vivencia a homossexualidade. Olha só, se a pessoa der um tiro na outra, evidentemente não defendemos isso, claro, estou apenas exemplificando, se der um tiro naquela pessoa homossexual e ele fugir, sair do flagrante, ele responde em liberdade. Agora, se nessa briga aquele heterossexual xingar o homossexual, ele vai preso, regime fechado. Dá um tiro, responde em liberdade, xinga, regime fechado. Veja a aberração que é esse projeto de lei. E aí, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar uma ação direta de inconstitucionalidade promovida pelo governador do Rio, Sérgio Cabral, do PMDB, o governador quis que o Supremo se manifestasse se o servidor público estadual do Rio de Janeiro poderia deixar como dependente aquela pessoa, companheira homossexual. E o Supremo, então, rasgando a Constituição, decidiu que a união civil de pessoas do mesmo sexo está equiparado à entidade familiar. Ora, o Supremo, que deveria ser o guardião da Constituição, está sendo o primeiro que está rasgando a Constituição. Porque a Constituição é bem clara no artigo 226, que diz que para fins de reconhecimento do Estado é reconhecido como casamento a união entre homem e mulher. É muito claro o texto. Se querem alterar isso, que façam por meio da proposta de emenda à Constituição. Mas o Supremo está legislando em nome do Poder Legislativo. É o chamado ativismo judicial. Isso fez com que agora desse um desdobramento a tudo isso. Então eles vão ter direitos à pensão previdenciária, a colocar como dependente no imposto de renda, a principalmente adotar crianças. E aí, esse é um assunto que nos é caro. Estamos aqui no Colégio São José, foi pai adotivo, Jesus. E aí eu fico barbarizado de imaginar que uma criança possa deixar de ser adotada por um casal católico, cristão, para ser adotado por 2 homens e 2 mulheres. Uma coisa que nos preocupa, e nós, como igreja pastoral familiar, temos que estar preparados para isso, para estimular a adoção. Na adoção, é a única chance que nós homens temos
de nos equipararmos às mulheres. Na adoção, o homem transforma o seu coração em útero. E, infelizmente, os casais católicos não estão preparados para esse ato que é a adoção. Nós temos 27 mil casais cadastrados para adotar. E temos 4.500 crianças para serem adotadas. E por que essa disparidade? Primeiro, por causa da burocracia, que é muito grande. E segundo, por causa dos entraves da lei. E terceiro, pelo egoísmo das pessoas. Mas como egoísmo se elas estão cadastradas para adotar? Porque elas querem um perfil, querem os meninos loirinho, do olho azul, do olho verde, num país miscigenado como é o nosso. Quase todos nós somos pardos. E aí a lei é tão tola que se tiver irmãos órfãos, morreu o pai e a mãe no acidente de automóvel. Ficou 3 crianças órfãs. Se ninguém da família quiser tomar conta, ela vai para o orfanato. O que diz a lei? As 3 crianças têm que ser adotadas juntas. Evidentemente, dificilmente um casal vai adotar 3 de uma vez. E ficam as 3 crianças, pois adolescentes condenadas a ficar desamparadas até 18 anos. E 18 anos são colocados na rua. Então nós precisamos, né, também tocar nesse assunto da adoção. E aí, há uma proposta de emenda à Constituição desse deputado, né, que quer equiparar na Constituição o casamento entre pessoas do mesmo sexo. E, evidentemente, nós estamos lutando contra isso. Pode passar? Aí veja o que já aconteceu no país. Jovem é multado por ofender homossexual na cidade de Pontal, em São Paulo. Uma briga de trânsito, um chamou o outro, não é, de viado, e foi condenado a pagar R$ 14.880 de multa. Pode passar? Pessoa de outra igreja lançou um livro sobre esse assunto, homossexualismo. Eles entraram na justiça e o livro foi proibido na justiça. Pode passar? Fizeram um outdoor com a passagem de Gênesis e fez Deus homem e mulher e viu que era bom. Eles entraram na justiça e foi retirado o outdoor da cidade. Pode passar? Uma psicóloga chamada Rosângela Justina, até evangélica, me procurou. Eu fui advogado dela. O Conselho Federal de Psicologia entrou com ação contra ela, porque ela, no seu consultório, atende as pessoas que voluntariamente procuram ajuda, porque tem problemas psicológicos, e ela então está proibida pelo Conselho Federal de Psicologia de atender essas pessoas. Pode ir? Esse pastor também foi processado por causa da homilia que ele fez na igreja. Pode ir. Entraram com ação contra o pastor Silas Malafaia, por causa do que ele falou no programa de televisão. Pode ir. E aí veja os livros que estão nas escolas. O Rei e o Rei. Pode ir. Era uma vez um rei que se apaixonou pelo outro e foram felizes para sempre. Aparece os dois se beijando. Pode ir. E na escola do meu filho, escola católica em Brasília. Comprei o material no início do ano. Aí tem um livrinho, Os 3 Chapeuzinhos. Era uma vez Chapeuzinho Vermelho que se casou com o Papai Noel. E tiveram um filho, Saci Pererê. O amor acabou, eles se separaram. Eu fui na escola, fui falar com a freira, a diretora. Eu não estou entendendo esse livro aqui. Não, é para tratar da separação, do divórcio. Eu falei, tudo bem, é um assunto importante, infelizmente é uma realidade. Muitas crianças, os pais são separados. Tem que abordar para a criança entender porque o pai dele é separado, o outro não é. Mas com amor, com entendimento e com a dose certa. Na cabeça de uma criança, Papai Noel é um velho de barba branca. Chapeuzinho é uma criança que leva doces para a avó. Não pode um velho estar casado com criança, isso aqui é pedofilia. Papai Noel é branco, Chapeuzinho é branco, não pode ter um filho negro, Saci, né? Papai Noel ainda levou um chifre. Aí a freira falou para mim, o senhor é muito moralista, o senhor é muito conservador. Eu adotei esse livro ano passado e nenhum pai veio reclamar. Nenhum pai veio reclamar, porque o pai não está atento ao que está sendo dado ao seu filho na escola. Pode ir? Esse é um livro que está sendo adotado no ensino médio, Menino Ama Menino. Pode ir? Aqui, esse não está no Brasil, está nos Estados Unidos. O patinho diferente. O patinho não é feio, o patinho é gay. Olha lá o patinho. Não é para rir, não, é para chorar copiosas lágrimas. Pode ir? Grande quantidade de recursos públicos são destinados a essas passeatas, o movimento gay.
Pode ir? Veja essa propaganda na França. A criança no berçário com a pulseirinha de identificação. Orientação sexual não é uma questão de escolha. Eles estão querendo dizer, nessa propaganda, que a pessoa já nasce assim. Pode ir? E aí, vem a questão que nós lidamos no Provida. Lá em Brasília, nós temos a nossa sede, Provida e Profamília. Também temos aqui a equipe dos promotores da vida. E também temos a nossa comunidade dos Santos Inocentes, da qual eu também faço parte, sou um dos fundadores. Nós temos lá uma casa de abrigo e o trabalho da Operação Resgate agora está sendo feito por eles. Nós temos uma casa de amparo, fica lá no bairro de Samambaia, onde nós acolhemos, né, essas meninas que desejam praticar o aborto. E por que isso? Porque invariavelmente a menina quer praticar o aborto que os pais não aceitam, ou elas acham que não vão aceitar. Na prática, depois com o tempo acaba aceitando. Mas eu digo como homem, como nós homens somos covardes. Quando nós vamos atender a menina, eu falo assim: cadê o seu namorado, cadê o seu companheiro? E elas nos falam: me abandonou? O homem é tão covarde que ela fala assim: ele me deu dinheiro para que eu viesse aqui. O homem é tão covarde, ele falou assim: ele está lá no carro, lá fora me esperando. Até na hora de comprar o remédio, a mulher vai sozinha. De tal maneira, levante o braço, quem conhece alguém que já fez um aborto, levante a mão, bem alto, deixe levantado. Cada braço desse foi uma alma menos para Jesus. Agora levante o braço, quem já convenceu alguém a não praticar um aborto? Deus seja louvado. São Paulo nos diz: o que fizeste para defender o meu nome? Na hora do julgamento final, perante nosso Senhor, e lá não tem tempo, lá não tem relógio, lá é o infinito, nós vamos ter a oportunidade de assistir toda a nossa vida, passo a passo. São Miguel Arcanjo vai pegar um controle remoto, vai botar assim pause, vai voltar, vamos assistir de novo aqui. Nós vamos assistir toda a nossa vida. E eu fico imaginando então o julgamento de uma pessoa que conscientemente, livremente, sabendo o pecado que é, o crime que é, o julgamento de alguém que praticou um aborto. Um médico, um enfermeiro, uma pessoa, um farmacêutico que vende um remédio. E evidentemente nosso Deus é um Deus de perdão, é um Deus de misericórdia. E se você por um acaso passou por isso, está aqui os padres que podem lhe atender na confissão. Se arrependa enquanto dá tempo. Se você foi omisso, se você emprestou dinheiro para o seu amigo, para o seu namorado, para a sua namorada para praticar o aborto, se aquela pessoa falou para você que ia praticar um aborto e você não tomou providências, foi omisso, ainda dá tempo de você se reconciliar, de você se perdoar e poder fazer efetivamente alguma coisa em defesa da vida. No final, eu queria que você anotasse os nossos números, nosso telefone. Quando você soubesse de alguém que deseja praticar o aborto, que ouviu falar que alguém vai fazer, eu queria que você entrasse imediatamente em contato conosco. Nós temos toda uma equipe, todo um pessoal capacitado para amparar essa mulher que sofre. Não só aqui em Formosa, mas no Brasil todo. Nós temos o Provida em várias cidades, e quando não tem o Provida, nós procuramos a pastoral familiar. Quando não tem, procuramos os padres, paróquias. Nós fazemos todo o possível para salvar vidas. Pode passar até o final. Vai, pode ir. Pode ir. Aí tem a questão da pedofilia, que é um assunto muito importante, é uma chaga na sociedade, e nós temos que estar atentos a isso. E se seu filho, seu neto falar assim, que eu vou dormir na casa do meu coleguinha, você como pai, como mãe, como avô, vai dizer não. E por que você vai dizer não? Porque você é um pai ruim, uma mãe ruim? Não, porque você é um pai zeloso, você é uma mãe zelosa. Você não sabe quem é que vai estar lá naquela casa. Pode ter um hóspede, pode ter um vizinho, pode ter uma pessoa doente que sofre um transtorno. E se não quiser, então diga para o seu coleguinha para vir dormir aqui. Preferência não, mas se quiser, vem aqui. Mas se você deixar seu filho onde você não sabe, de maneira nenhuma. Você tem que ser prudente, você tem que ser zeloso. Pode ir? Somente 1 em 4 garotos e 1 em casa sem garotos tem um abuso sexual sofrido denunciado. 50% dos que sofrem abusos tornam-se autores de abuso depois. A maioria dos pedófilos um dia foram abusados, um dia foram violentados. Pode ir? Pode ir até o final.
que você faz? Disque 100. Denuncie. Pode ir? Veja o que nós achamos na internet. NAMBLA, Associação Norte-Americana pelo Amor entre Homens e Meninos. O que é isso? A defesa da individualidade. Eles acham que a liberdade individual deve ser respeitada acima de tudo. Mesmo argumento utilizado pelo Supremo Tribunal Federal agora, recentemente, na questão da marcha da maconha. Eu, como advogado, eu entrei com inúmeras ações judiciais para impedir a marcha da maconha. Ganhei algumas, perdi outras. Depois o Supremo disse que eu estava errado, porque as pessoas têm direito à liberdade individual de defender, de fazer apologia à maconha. Ora, nesse sentido, então, uma pessoa que seja adepto da pedofilia pode dizer: eu quero mudar a legislação, eu acho que a pedofilia não deveria ser crime, eu defendo o direito do amor livre, do sexo total, do prazer entre um homem e uma pessoa de 14 anos, e eu quero ter esse meu direito individual ser respeitado. Eu quero ter o direito de ter uma página na internet ou de fazer uma passeata na esplanada em defesa da pedofilia. É o que já está sendo feito nos Estados Unidos. Veja, uma associação. Então nós precisamos estar atentos a todos os detalhes, né? A todos os instantes, pode passar, até mesmo aquilo que parece mais inocente. Veja só, olha só, CD da Xuxa, a criança, uma menina, né? Utilizando-se o fio dental, o outro garotinho com a folhinha como se fosse Adão no paraíso. E isso está impregnando as nossas casas. Quantas vezes você vai na festa de aniversário e a criança aniversariante está fantasiada de Xuxa, o bolo é de Xuxa, a fantasia é de Xuxa, as músicas são de Xuxa. E o que ela faz? Ela faz uma erotização precoce, tornando as nossas crianças adultas precocemente, até no seu modo de vestir, até nas músicas, na sensualidade. Pode ir? Então, a cristandade precisa reagir, a família brasileira precisa reagir. E aí eu queria que você anotasse, veja aí, a nossa página, paulofernando.com.br. Lá você pode entrar na parte de vídeos, assistir o vídeo do infanticídio indígena, assistir vários vídeos sobre aborto. O nosso e-mail, providafamilia@hotmail.com. Se você quiser nos seguir no Twitter também. E o nosso Disque Aborto, o nosso 0800. 0800 772 4007. É de 8 da manhã a 8 da noite. Em qualquer lugar do Brasil em que esteja sendo praticado um aborto, é só nos comunicar imediatamente. Se for aqui em Brasília, se for aqui na região do entorno, em Goiás, aí pode ser no meu telefone mesmo. 99673759. E para encerrar, agradecer mais uma vez o empenho da Pastoral Familiar, dos padres aqui da Diocese, pela realização desse evento. Dizer que é sempre uma alegria a gente poder falar da vida e da família. Dizer que nós viemos para servir, não para ser servido. Eu gostaria muito que vocês também pudessem criar um núcleo Provida aqui em Formosa. Vou ficar muito feliz. Nós estamos no Rio, estamos em São Paulo, estamos no Acre, em Minas, em diversos lugares do país. E aqui tão pertinho de nós, em Formosa, não temos um núcleo Provida. Temos lá em Anápolis e temos em Goiânia, mas em Formosa ainda não. Eu ficaria muito feliz. Não é? Em nome meu, da minha esposa, que não pode vir, que está em outro evento, nossos 3 filhos e mais o índiozinho que estamos adotando, dizer que é uma alegria estarmos aqui. E dizer que o maior testemunho de vida, meu e da minha esposa, no nosso casamento, todas as crianças, todos os pajens, todas as daminhas do meu casamento, foram crianças salvas do aborto. E era esse testemunho que eu queria vos dar nessa tarde de hoje. Que Nossa Senhora de Guadalupe nos proteja.